Boa tarde a todos. Vamos estar agora em direto com o professor Ricardo Calado. Estou à espera que o mesmo entre em direto. Estamos a aguardar para o mais breve possível. Olá Pedro, viva malta. Estou à espera só que o professor Ricardo Calado entre em direto para o convidar. Não entrou ainda. Ah, Boa tarde, malta. Estou só à espera que o professor Ricardo Calado entre em direto. Vamos só aguardar mais um bocadinho. Ok, já cá está. Ora, viva, professor. Olá, boa tarde. Como é que Tudo vai? bem? Tudo bem? Está Tudo tudo bem. bem. Já vi que esteve a assistir ao outro direto. Já, sim, foi muito interessante. É bom ver algumas caras conhecidas que a gente já não via há algum tempo. É verdade, é verdade. Professor, fala aí um bocadinho de si. Apresente, por favor, esta malta que está aqui toda a entrar de repente. Bom, o meu nome é Ricardo Calado, sou investigador aqui na Universidade de Aveiro desde 2008 e atualmente, entre muitas outras coisas, também sou responsável por um dos polos do Ecomar. O Ecomar é o novo laboratório da Universidade de Aveiro destinado ao uso sustentável e à conservação dos recursos biológicos marinhos. Eu tenho a meu cargo uma das unidades, que é o CEPAM, que basicamente é a unidade onde nós trabalhamos os temas da aquacultura, da biotecnologia marinha, da ecologia marinha aplicada, e é de facto um espaço único em Portugal, porque nós conjugamos estas questões mais aplicadas e depois a outra componente ligada à conservação e à recuperação dos mamíferos marinhos. De facto é um espaço privilegiado para se trabalhar nestas questões e os nossos aquários têm lá um papel fundamental. E o professor começa esta vida que é a aquariofilia e a aquariologia, mais ou menos com que idade, só para a malta perceber. Eu sempre tive. Eu nasci em Cascais e vivi toda a minha vida ali perto daquelas praias na zona do Guincho, Cabo Raso, depois também as praias da Linha, não é? E de facto esta paixão pelo mar sempre existiu. Eu tive alguns aquários em casa, mas nada de muito elaborado. Nunca fui assim daqueles aficionados de ter aqueles grandes aquários ou de ter dezenas de aquários, né, espalhados por casa. Mas sempre gostei muito, por exemplo, de ir à Lagoa Azul ver o que é que lá havia, de ir ali também à barragem do Rio da Mula, que é ali perto também, e ver as espécies que por lá andavam, e depois tudo o que andava dentro d'água, na zona marinha, mas foi só depois, já mais na universidade, sobretudo quando comecei o doutoramento, que me comecei a dedicar mais a fundo a estas questões. Ok. E qual foi, e assim, em jeito de história, qual foi a principal experiência que teve com aquários? Ou na área com a Olha, aquariofilia? eu se calhar vou começar por dizer que eu vim parar a esta área literalmente por acaso. Porque eu, quando acabei a minha licenciatura, eu fiz o meu trabalho de licenciatura foi com o lagostinho de mar, foi a primeira espécie que eu cultivei. Tenho assim um carinho especial pelo Nephrops norvégicos, que foi as primeiras larvas de crustáceos com que eu trabalhei. E depois, quando decidi avançar para o doutoramento, eu era suposto trabalhar com Santola. E como é que eu vim parar aos ornamentais, no início, aos camarões ornamentais? Nós tínhamos uma bomba no Laboratório Marítimo da Guia, a nossa bomba d'água, que naquela altura passava mais tempo avariada do que a funcionar, e então precisámos mesmo muito de água e tivemos que ir com os jerrycans buscar água ao Cabo Raso. Nas poças onde nós íamos buscar a água, estava um pequeno polvo que eu apanhei, estava a brincar com o polvo, ele caiu-me da mão e escapou-se para debaixo de uma rocha, e debaixo dessa rocha saem 4 camarões vermelhos que eu nunca tinha visto na vida. Eram lismatas ceticodatas. Eu levei-os para o laboratório, comecei a ler sobre o tema e foi assim que, totalmente por acaso, eu comecei a trabalhar com espécies marinhas ornamentais e depois desenvolvi toda a minha carreira nessa área. Brutal, brutal. Tudo por causa de E uma bomba avariada e um polvo. brutal. Olha, está ali o Michael Station a dizer que na Sora estás a fazer a criação com o Lismata a ser qual data. Um, assim, em termos de experiências com aquários e com reprodução e não só, qual foi assim a maior?
Quando depois comecei a desenvolver os meus trabalhos no doutoramento, a primeira experiência que eu tive a sério de cultivar ornamentais em grande escala foi precisamente no Laboratório Marítimo da Guia, que é um laboratório que pertence à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e que, para quem conhece, fica ali entre a Boca do Inferno e o Cabo Raso, ao pé das bombas de gasolina da Guia. E, de facto, nós tínhamos lá 9 tanques de 200 litros cilíndrico-cónicos e eu consegui a proeza de encher aqueles 9 tanques com muitas dezenas de milhares de camarões de Lismatas ceticaudatas. Foi a maior produção que eu alguma vez fiz, para além depois daquelas que eu fiz lá embaixo no Algarve, numa outra aventura que tive que foi a Luz ao Rif. Mas de facto foi a minha maior aventura de produção e de facto foi algo que mudou por completo a forma como se fazia a aquacultura de camarões ornamentais deste grupo, das Lismatas. É um grupo muito difícil de se trabalhar, até à data nunca ninguém de facto tinha conseguido fechar o ciclo e para mim foi muito gratificante conseguir fazer aquilo logo ali em grande quantidade. Foram Brutal. muitos milhares. Eu lembro perfeitamente do dia em que desci aquelas escadas, que ele tinha umas escadas em caracol, para onde nós íamos depois para a cava, onde estavam os sistemas de produção, e olhar para dentro do tanque de 200 litros e dizer: epá, o meu primeiro camarão fez a metamorfose. E depois comecei a ver com mais atenção e não era um, eram centenas que estavam a fazer a metamorfose ao mesmo tempo. E naquela altura eles demoraram algum tempo, demoraram talvez para aí uns 40 dias, 50 dias a fazer a metamorfose. E depois, quando nós pusemos o protocolo a ponto, conseguimos encurtar aquilo para 19 dias. Foi de facto notável. Brutal. E esses camarões depois foram parar aonde? Foram para os diferentes tanques do mundo? Alguns foram oferecidos ao Aquário Vasco da Gama, há pessoas que tinham aquários que eu disse: olha, querem experimentar para ver se isto também come aptásias, como isto é um primo dos Verdemani, se calhar é capaz de ajudar, não é? Alguns foram devolvidos também à natureza, porque eram fêmeas selvagens que nós tínhamos apanhado no Cabo Raso, e de facto aquelas poças do Cabo Raso, onde eu fiz muitas vezes a peneia e depois comecei a fazer também algum mergulho com escafandro, mas era essencialmente em apneia que nós punhamos lá as armadilhas e íamos apanhar as fêmeas ovígeras. E foi muito interessante porque não se sabia nada sobre aqueles animais, ou sabia-se muito pouco, pelo menos. E então foi uma forma muito interessante de conseguir juntar o gosto pela ecologia marinha e pela aquacultura, porque como nós não sabíamos nada, usávamos muito o conhecimento da ecologia para tentarmos ter linhas mestras para percebermos se aquilo que estávamos a fazer em laboratório estava a correr bem ou não, não é? Então foi uma altura em que, como eu costumo brincar a dizer, eu era feliz e não sabia, não é? Eu que achava que Yeah. tinha muito trabalho, mas fazia aquilo que gostava e às vezes hoje passo muitas horas a fazer outras coisas que não tenho tanto gosto. A parte operacional, a parte final, não é? E, professor, e assim, aquela pergunta recorrente: como é que surge o Ecomar? Como é que surge toda a ideia? O Ecomar é um projeto antigo que já vem. Ele tinha um nome diferente e era também um projeto diferente. Era o famoso LOB, o Laboratório Oceanográfico da Barra. Tinha muitos anos. E depois foi com uma conjugação de oportunidades em que houve um grande dinamizador, que foi o professor Amadeu Soares, que até há bem pouco tempo era o diretor do Departamento de Biologia aqui na Universidade de Aveiro, que juntamente com um outro colega nosso, que infelizmente já não está entre nós, o professor Zé Vingada, da Universidade do Minho, que trabalhava na parte de recuperação dos mamíferos marinhos, tiveram esta ideia e que montaram esta candidatura. E o Ecomar, à data, era um dos projetos âncora do cluster da economia do mar e foi nesse sentido que ele foi dinamizado. E de facto foi um projeto que sofreu algumas alterações. Ele inicialmente até tinha sido previsto para ter um aquário que fosse visitável e que, no fundo, pudesse transmitir aquela mensagem do mar português e de Portugal ter estado por todos os cantos do mundo e, no fundo, os portugueses estiveram em todos os oceanos, era um bocadinho esse o espírito do aquário. Depois acabou por caminhar para um projeto eminentemente de investigação científica e de conservação dos recursos marinhos e está a funcionar, oficialmente ele foi inaugurado há coisa de 2 anos e pouco, estará a funcionar há 3 anos e meio, mais coisa, menos coisa. Ok. E em termos de Ecomar, qual é que é o principal desafio lá dentro? Ui, há muitos. De facto, é uma infraestrutura pesada e é uma infraestrutura que, por alguma razão, não há muitas na Europa. Eu acho que não há nenhuma igual a ela na Europa. Os custos de operação e de manutenção são bastante elevados, como qualquer pessoa que trabalha com aquários tem essa noção. Sim. Nós, do nosso lado, temos a grande vantagem de, quando algum dia vier um período de vacas magras que ainda não veio, poderemos desligar tudo e ficar sentados ao computador a escrever artigos científicos,
mas os nossos colegas da recuperação dos mamíferos marinhos não podem fazer isso, têm que ter os sistemas sempre de prevenção, quase sempre têm animais em recuperação também, e esse é o primeiro grande desafio, é a sustentabilidade económica de uma infraestrutura daquelas. Isso também faz com que nós tenhamos muitos projetos em parceria com empresas, sobretudo na área da aquacultura e também da biotecnologia marinha, e que haja uma grande preocupação em que os projetos respondam às necessidades também aqui da região, não é? A componente, por exemplo, dos ornamentais entra muito associada à parte da biotecnologia marinha, usando os corais, as esponjas, as algas, muitos invertebrados de corpo mole que não se mexem, como fontes interessantes de compostos bioativos que podem ser valorizados pela componente da biotecnologia. Mas o grande desafio, de facto, é conseguir manter aquela máquina a funcionar. Muito bem. E entrou agora aqui o João Correia, que provavelmente também faz alguns transportes de peixe para vocês. Eu ontem em conversa com o João, estávamos a falar do transporte que ele fez, creio que da Noruega, de salmões, para o Ecomar. O professor quer dar aí já algumas luzes em relação a esse projeto? Sim, esse é um projeto que nós estamos a desenvolver em parceria com uma empresa do Grupo Jerónimo Martins, a Seaculture, pertence ao Grupo Jerónimo Martins Agro. O Jerónimo Martins foi o primeiro grande grupo português ligado à área do retalho, digamos assim, que fez uma aposta estratégica na aquacultura. Atualmente o Grupo Sonai também se prepara para investir cerca de 25 milhões de euros, se não estou em erro, em aquacultura offshore ao largo do Algarve. Esta empresa, a Seaculture do grupo Jerónimo Martins, está a trabalhar já na produção de dourada na Madeira, robalo em Sines, e o salmão, neste momento, é um projeto piloto, é dos projetos em que eu estou envolvido que mais me motiva, porque, de facto, a funcionar vai ser uma grande mudança em tudo o que é aquacultura, não só em Portugal, mas a nível europeu e mundial. O conceito que está por trás deste projeto, basicamente, será instalar uma jaula verdadeiramente offshore. A jaula vai estar a cerca de 10 milhas do farol aqui da Barra da Aveiro, ou seja, demoraremos cerca de uma hora e meia a chegar ao local. A jaula vai ter um sistema que lhe permite subir e descer na coluna d'água para poder evitar o mar mais alturoso e também poder ser posicionada na temperatura ideal para o salmão, que nós pensamos sempre que é uma espécie de águas muito, muito frias, mas cujo seu ótimo de temperatura está à volta dos 15 graus, portanto não é assim tão distante da realidade das nossas águas, e é muito curioso porque temos envolvido pessoas de áreas muito distintas, os colegas da engenharia, os colegas ligados à parte também da robótica e também os nossos colegas da oceanografia física, por exemplo, que nos alertaram para algo que para nós não estávamos despertos, que, por exemplo, no inverno, com a inversão das correntes, há correntes tropicais, subtropicais de África, que passam a correr do sul para norte, e nós, por exemplo, a 60 metros de profundidade podemos ter temperaturas de 18 graus, que era algo que nós não tínhamos a menor ideia. E, portanto, será um outro desafio também. A grande vantagem é, de facto, nós podemos estar aqui a produzir salmão, a encurtar a cadeia, a fazer chegar um produto mais fresco aos consumidores e, acima de tudo, também a ter um primeiro projeto verdadeiramente de aquacultura em mar aberto em Portugal. Porque a aquacultura que se faz offshore em Portugal é um offshore costeiro, digamos assim. Não é verdadeiramente mar aberto. Estamos todos muito curiosos para ver como é que isto vai correr. E depois também há um outro aspecto muito interessante deste projeto, em que ele está no limite de uma área especial de proteção para cetáceos marinhos, que foi definida pelos nossos colegas da conservação. Ou seja, nós ali no Ecomar temos duas realidades que às vezes as pessoas pensam que não são compatíveis, que é a aquacultura e a conservação do meio marinho. E nós mostramos que as duas podem conviver e que, de facto, se nós queremos ter uma aquacultura de qualidade, temos de ter um meio marinho em muito bom estado. Claro. E, portanto, é essa mensagem que nós queremos fazer passar e mudar um bocadinho esse paradigma de que a aquacultura é um bicho-papão que vai destruir o oceano. Muito pelo contrário, se for bem feita, pode, inclusive, ajudar-nos a recuperar muitos estoques que estão em muito mau estado. E quais são em termos de investimento da aquacultura nacional, qual é que prevê ou qual é que é o crescimento que prevê em termos nacionais, em termos de espécies de aquacultura? Eu sei que já se trabalha um bocado dourado ou linguado, assim, mais dentro de portas, embora seja do tipo intensivo na mesma, alguma aquacultura também do tipo extensivo, mas assim a nível de offshore, além do salmão, o que é que poderá vir aí?
Bom, continua-se a falar da aquacultura de atum, que eu acho que essa sim é um bocado questionável, porque se calhar para as pessoas que não estão tão familiarizadas com esta problemática, às vezes os atuns são chamados os tigres dos mares, não é? São os carnívoros do topo da pirâmide trófica e nós, de facto, no meio terrestre nem sequer temos um equivalente a um atum. Eu costumo brincar a dizer, se nós tivermos um lobo e depois houvesse um monstro que comia os lobos, e houvesse um monstro que comia o monstro que comia os lobos, isso é um atum. E de facto Exatamente. pode não ser, se calhar, do ponto de vista da sustentabilidade, a aposta mais interessante. Eu acho que Portugal tem muito potencial, de facto, para crescer na produção de algas e na produção de bivalves, e estes dois grupos são muito interessantes porque não dependem da ração. E a ração é, de facto, um custo associado à aquacultura que vai ter uma tendência crescente no preço nos próximos anos, porque há uma grande procura pelos ingredientes para formular as rações e há muito pouca oferta e isso faz com que o preço suba por exemplo, pegando no salmão, que é de facto a espécie que nós temos mais bem estudada e mais madura, digamos assim, do ponto de vista da produção, se nós quiséssemos usar a mesma receita, digamos assim, que era usada há 10 anos atrás para fazer rações para salmão, era completamente incomportável do ponto de vista financeiro. E isso, de facto, tem levado a que as empresas procurem proteínas alternativas, ingredientes alternativos. Hoje em dia usa-se muito os ingredientes de base terrestre, as algas cada vez também são mais equacionadas. Hoje em dia também se fala muito na farinha de inseto, e nós no Ecomar também temos um projeto nessa área. Estamos a fazer produção de mosca soldado negra e tentar manipular o seu perfil bioquímico para ser mais adequada à incorporação em rações. E é um projeto que é coordenado por uma entomóloga. E então é curioso como é que nós temos um projeto da aquacultura a ser coordenado por uma pessoa de entomologia, porque de facto ali o fator-chave é conseguir produzir as moscas soldados negras em grande quantidade e com um perfil bioquímico adequado. E Top. portanto, nós no Ecomar temos assim uns projetos um bocado fora da caixa e acho que é esse aquilo que nos diferencia. Nós temos colegas no Algarve, temos colegas no Porto, temos colegas, enfim, em Lisboa, em Peniche, em vários lados, a fazerem trabalho também de muita qualidade e há tanto para fazer no nosso país nesta área que há trabalhos para todos e o ideal é que não estejamos todos a fazer a mesma coisa. E nós aqui em Aveiro temos a grande sorte de ter aqui uma RIA, esta RIA de Aveiro, que é o nosso laboratório vivo, onde nós fazemos uma série de ensaios a uma escala muito próxima da escala industrial e também temos a sorte de ter algumas empresas parceiras com que trabalhamos, em particular a Alga Plus, que faz aquele Sim. cultivo integrado de dourada, robalo com macroalgas e onde nós já fizemos algumas experiências muito interessantes, onde, por exemplo, tivemos a testar o uso de tanques de areia para fazer produção de minhocas. As minhocas são muito interessantes, nomeadamente a serradela, que é muito usada como isco para a pesca e também é muito usada como dieta de maturação de peixes. É um alimento fantástico e elas podem ser interessantes porque ajudam a recuperar nutrientes que de outra forma se perderiam para o meio ambiente. Restos de ração, as fezes dos peixes, estes animais são muito eficientes a reter esses nutrientes e quando eles são crescidos nestes sistemas acabam por ter perfis nutricionais muito superiores aos animais selvagens. Portanto, Certo. nós temos vários alunos a trabalhar, temos 2 alunos a fazer o seu doutoramento com esta temática e também começamos agora a trabalhar com as sídeas, que também são um organismo muito interessante, porque são muito eficientes a converter matéria orgânica dissolvida em biomassa, em proteína. E, portanto, hoje em dia fala-se muito de economia circular, o que nós estamos a trabalhar é isso. É tentar, e aqui eu costumo fazer muito o paralelismo com os recifes de coral. Os recifes de coral, durante algum tempo, falava-se muito, e quem falou disto pela primeira vez foi o Darwin, quando fez aquela sua viagem de circunnavegação no Beagle, em que ele dizia que era um paradoxo como é que os recifes de coral tinham tanta vida em águas tão pobres, porque as águas onde os recifes de coral existem são águas oligotróficas. Ainda hoje não se sabe bem como é que isso funciona, mas um dos mecanismos associado tem que ver com a forma como os recifes de coral não deixam perder matéria orgânica para as águas envolventes. E tem uma série de mecanismos, de loops, que fazem com que isso aconteça. E as esponjas, por exemplo, têm um papel fundamental nisso. Elas filtram a água e retêm a matéria orgânica antes que ela se perca para a coluna d'água. E nós na aquacultura fazemos a mesma coisa. Queremos ter sistemas altamente produtivos e queremos que os nutrientes que damos para os nossos sistemas, nomeadamente para os peixes ou para os camarões em produção, não se percam para o meio ambiente. E se nós, em vez Exatamente. de granulados de ração, víssemos aquilo em notas de euro, não queríamos ver as nossas notas a sair pelo cano
de efluente, não Do é? E, esgoto, portanto, o objetivo é esse, exatamente. é ir adicionando mais espécies que vão retendo esses nutrientes e que, no final de contas, gerem mais uma colheita que possa ser feita e que possa agregar valor à produção. Brutal. Brutal, professor. Eu tenho aqui uma questão aqui de uma pessoa que está aqui a falar, que é da Aqua Alta Mar, que com tantos projetos de salmão migrado para RAS, você acha que não seria um passo atrasado do ponto de vista de patogénios? Esse é um dos grandes pontos de interrogação que nós temos. É precisamente de ver se uma das grandes ameaças que há nos países que fazem salmão neste momento, que é o sea lice, ou o piolho do salmão, ou eu não sei muito bem como é que isso se traduz para português, mas são pequenos copeptos parasitas que de facto causam perdas enormes na produção de salmão na Noruega, na Escócia, na Dinamarca, enfim, no Chile também. Se nós também vamos ter esse problema, a questão é que os nossos animais vão ser produzidos em condições muito diferentes, porque eles não vão estar à superfície. Eles vão estar a maior parte do tempo submersos e os estudos o que indicam é que abaixo dos 5, 6 metros há muito pouco sea lice. E, portanto, também não sabemos como é que eles se vão comportar dentro da jaula. O único estudo que foi feito até à data por um instituto norueguês demonstra que eles, quando estão submersos, nadam muito mais. E se Ok. nadam mais, também poderão ter mais necessidades energéticas, o músculo também pode ficar diferente e, portanto, há aqui uma série de pontos de interrogação. Nós, neste momento, já é o terceiro lote que temos estabulado no Ecomar e nunca tivemos nenhum registro de sea lice nos animais e nós bombeamos água da ria que tratamos e que depois utilizamos nos nossos tanques. Eles neste momento estão estabulados em RAS, embora seja um tanque que esteja ao ar livre, mas a água é recirculada. Fazemos trocas periódicas e controlamos a presença de potenciais parasitas e nunca detectámos nenhum tipo de sea lice. Agora, obviamente que estamos todos muito curiosos para ver como é que isto vai desenvolver quando colocarmos os primeiros peixes na jaula, que estará para breve, espero eu. Professor, estão aqui provavelmente vários biólogos a ver este direto. Tanto, se calhar, malta que quer seguir a parte da aquacultura, como malta que ainda não sabe bem o que é que pode ou não seguir. Que conselho é que conseguiria dar aqui a estes jovens biólogos principalmente os que ainda não definiram bem um futuro e que estão inclinados para a aquacultura? Eu acho que a aquacultura é muito mais do que aquilo que as pessoas possam pensar à primeira vista. Nós temos muita a ideia que a aquacultura associa muito a aquacultura à questão da nutrição, não é? Ter um organismo e fazê-lo crescer. A aquacultura é muito mais do que isso. Havia um colega meu que dizia que a aquacultura não é a arte de fazer peixe, é a arte de vender peixe. E, de facto, hoje em dia há a necessidade de formar uma nova geração de pessoas ligadas à aquacultura que a entendam como o verdadeiro negócio que ela é. E eu acho que esse é o grande desafio que nós temos, é mudar um bocado o paradigma da forma como se ensina a aquacultura e, de facto, acompanhar a evolução que tem sido incrível ao longo destes últimos tempos, com todos os novos sistemas de produção que têm vindo a ser desenvolvidos. E dentro deste saco cai a aquacultura ornamental, que é apenas uma pequena parte daquilo que nós chamamos a aquacultura non-food, a aquacultura que é feita para fins que não sejam de consumo humano. A aquacultura de salmão na Noruega conseguiu evoluir como evoluiu nos últimos anos, porque durante talvez 5, 6 anos, eles aperfeiçoaram os protocolos de cultivo para peixes como pequenos budiões e os lumpfish, cuja única função é comer o sea lice, os parasitas do salmão. E, portanto, sem essa aquacultura acessória, a aquacultura do salmão tinha sido ainda mais negativamente afetada. E, portanto, quem vem para a aquacultura não tem obrigatoriamente de ir trabalhar com douradas, robalos, linguados ou ir fazer produção focada na nutrição. Há muito mais para fazer e muito mais para estudar. E esta questão de nós integrarmos espécies para aproveitar os nutrientes disponíveis tem muito que ver com aquilo que nós fazemos nos aquários de Recife, por exemplo, não é? Todos nós que conhecemos as equipas de limpeza, o que é que elas fazem? Elas limitam-se a aproveitar os nutrientes que ficam disponíveis que os outros organismos que lá estão não ingerem. E, portanto, eu acho que quem quiser seguir esta área, em Portugal tem muitos locais onde pode, de facto, estudar a aquacultura, mas abrir os horizontes acima de tudo, aproveitar as hipóteses que têm de fazer estadias
fora do país. Eu, durante o meu doutoramento, passei uns meses nos Estados Unidos que me abriram os horizontes por completo. Eu tive umas temporadas na Flórida, onde participei também num congresso sobre espécies marinhas ornamentais, sobre a aquacultura dessas espécies, que estavam a dar os primeiros passos, e onde pude conhecer pessoas que de facto me enriqueceram muito do ponto de vista pessoal e científico. E acho que os futuros e os atuais biólogos que estejam a ver isto têm que continuar a acreditar que nós podemos perfeitamente sempre realizar os nossos sonhos. Eu quero falar aqui de uma pessoa que eu sei que o João Correia também conhece, uma colega nossa que era química de formação e cujo grande objetivo na vida era estudar tubarões-baleia. E ela tanto perseguiu esse sonho, que neste momento ela está na Austrália, fez o doutoramento com tubarões-baleia e é neste momento uma das maiores autoridades a nível mundial sobre esta espécie. Portanto, desde que as pessoas queiram muito uma coisa, corram atrás e sejam perseverantes, têm Consegue. tudo para conseguir, sem dúvida nenhuma. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade incrível Foi em um ter feito. prazer. Eu vou já terminar este para fechar ali um bocado a janela, que está a entrar um bocado de luz e frio agora para aqui para o escritório. Porque daqui a nada o João vai, e está a dizer agora que é na Sequeira, o João vai entrar agora em direto comigo, o João Correia da Flying Sharks, outro grande nome da aquacultura e da aquariofilia nacional e internacional. Professor, muito obrigado. Eu Obrigado. vou direto para um dia mais tarde podermos revê-lo. Vai ser super interessante. Muito obrigado pela Sim, sua obrigado. disponibilidade. Obrigado. Um abraço. Um abraço, professor. Um abraço.